o Salmo 73. Você vai direto no versículo 27. Os amigos que já estão ao vivo conosco, seja bem-vindo a mais essa transmissão. Eu sou o pastor Denis Davidson, pastor da Igreja da Graça aqui em Tibiri 2, na zona sul de Santa Rita. E eu quero convidar você para estar conosco nesse domingo, 8 da manhã ou às 18 horas, nesse endereço que você acompanha aqui no rodapé, Rua Pombal, 240, na Rua da Feira Livre de Tibiri 2. Você é meu convidado especial, venha estar conosco no nome de Jesus. Salmo 73, lá nos dois últimos versículos desse salmo, versículo 27 e 28. Eu vou ler os dois aqui juntos, depois eu volto explicando, tá bom? Salmo 73, versículo 27 e 28 diz assim: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Voltando lá para o início do versículo 27, o salmista diz, voltando, parte por parte agora: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Se alongar, olha para o pastor, é você se distanciar, é você quebrar a aliança com Deus. Quanto mais distante de Deus, quanto mais distante da luz você está, mais próximo das trevas você se torna. O diabo, ele sabe que aqueles que são de Deus, ele não pode tocar. Quem falou isso foi o apóstolo do amor, o apóstolo João. Aqueles que são de Deus, Satanás não toca. Isso é um fato consumado, não tem como a dúvida sobre isso. Deus é para com aqueles que são dele e que estão com ele, como um muro de fogo. Ele é o Senhor que o salmista Davi diz, que nos sonda, que está nos guardando, que está à nossa retaguarda, protegendo a nossa entrada e a nossa saída. Então o Asaf está dizendo que aqueles que se alongam vão perecer, e perecem mesmo. Que o diga Pedro. Pedro era um dos 12, era um dos 3 que tinha mais intimidade com Jesus. Tinha situações que Jesus ia fazer, que só quem estava era Pedro, Tiago e João. Os demais ficavam de fora. O Pedro foi escolhido, ele era pescador. Jesus disse que ia fazer ele pescador de homem. Em uma pesca que ele fez lá, que não foi muito boa, Jesus deixou claro o recado que tinha para ele, a missão que tinha acreditado na vida dele. Ele aceitou a proposta, abandonou tudo e foi fazer a obra de Deus. Foi aprender a obra de Deus com Jesus. Ele retruncou: não, mestre, que é isso? Eu vou com o senhor até a morte. Pedro, você vai me negar, Pedro. Ainda nessa noite você vai me negar. Quando Jesus terminou de falar isso, os soldados romanos entraram onde Jesus estava, deram voz de prisão para ele. Prenderam Cristo para levar para ser julgado, depois crucificado. Na hora que prenderam Jesus e estavam levando ele para o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal dos Judeus, Pedro começou a seguir Jesus de longe, diz a Bíblia. E por causa dessa distância, desse distanciamento que ele manteve de Jesus, não deu outra. Nas 3 primeiras oportunidades que Pedro teve, ele negou Jesus nas 3. E ele só caiu em si da bobeira que ele fez quando ele olhou para Jesus. Sabe aquele olhar que diz tudo? Por exemplo, meu pai, quando eu estava traquinando, meu pai fazia só assim, ó. Pronto. Acabou essa traquinagem, virava um anjo. Talvez com você foi assim. Quem já teve um pai e uma mãe assim? Olha só, era legal, era ou não era, pessoal? Porque hoje nem no cacete está resolvendo mais.
coisa está meio de cabeça para baixo. Quando o Senhor olhou para o Pedro se lembrou da palavra. E aí o galo cantou. E ele caiu em si do que ele tinha acabado de cometer. Mas por que Pedro negou o mestre? No momento que o mestre mais precisava da presença de um amigo. Pedro era amigo de Jesus. Estava com ele nos momentos mais íntimos. Pedro estava junto. Mas por que Pedro negou Jesus quando Jesus mais precisou de um auxílio? Porque ele se alongou do Senhor. Quem se distancia, quem quebra a aliança com Deus, não tem outro resultado. Vai perecer. Vai se perder. Daqui a pouco não estará mais entre nós. Saiba que pelo fato do diabo saber que não pode tocar em nós, a estratégia dele para cumprir o seu plano destruidor é nos desviar do caminho. Isaías 35:8 diz: no caminho o imundo não passa. Então, se você está em aliança com Deus, andando no caminho, nesse caminho que é a palavra, nesse caminho o imundo não vai tocar em você. Como ele sabe que não pode tocar em você? Mas ele tem sede de destruir, de arrancar a sua salvação, de fazer você se perder na vida e muito mais na vida eterna. Então o plano dele é arrancar você do caminho. Por isso que a gente, quase que todo dia, você também deve ter passado por experiências assim, você se depara com pessoas que um dia serviu a Deus e hoje não serve mais. Saiba que quando o diabo quer te desviar do caminho, a primeira coisa que ele faz é arrancar você da igreja. A igreja é lugar de se congregar, de se fortalecer, de você se renovar, de você ser instruído, orientado, regido, ensinado acerca da palavra. Ah, pastor, eu sirvo a Deus em casa, então rasgue a Bíblia. Porque a Bíblia toda nos revela a relação entre Deus e a igreja. Lá no deserto, estou falando deserto, isso é deserto que não tinha nada. Deus mandou Moisés criar uma tenda e fazer dela uma igreja. Moisés, quando eu quiser falar contigo, tu vai entrar na tenda. Quando eu quiser dar algum recado para o povo, tu vem aqui na tenda que eu falo contigo. Você vê o desejo que Davi tinha de estar no templo. Você vê que Jesus se perdeu na Páscoa, se lembra? 12 anos no templo. Jesus entrava no templo para ler a Bíblia, para curar os doentes. Então a Bíblia, e o que falar também dos apóstolos? O Pentecostes se cumpriu, o derramamento do Espírito Santo, quando os apóstolos estavam no templo, lá no cenáculo do templo. O cenáculo é uma sala do templo. Então a Bíblia toda é essa relação entre Deus e a igreja. Não tem como servir a Deus em casa. Tudo que você vai fazer, você sai de casa. Você vai trabalhar, você sai de casa. Você vai estudar, você sai de casa. Você vai comprar, vender, negociar, você sai de casa. Deus, não, Deus eu fico em casa. Quando o diabo quer te desviar você, a primeira coisa que ele faz é tirar você da casa de Deus. E aí a coisa é gradativa, uma coisa vai levando a outra. Quem se distancia perece. Volta para o texto. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Deixa eu dar uma observação aqui. Antes de Jesus, o pessoal achava que o bem e o mal era proveniente de Deus. Jó falou algo semelhante a isso. Jó falou assim, quando ele estava naquela desgraça toda lá, né? Ele falou, Deus me deu e Deus me tirou. Com Saul também foi semelhante, porque o profeta Samuel escreveu que um espírito mau da parte do Senhor era que perturbava Saul. Quem é que nos deixa claro que por trás de todo mal tem um demônio? Jesus. Foi Jesus que veio revelar, deixar claro que toda normalidade tem ação do diabo. Por isso que
Jesus mais falou do inferno do que do céu. Jesus mais falou da existência do diabo do que da existência de Deus. Porque a ideia de Jesus era desmascarar Satanás. Porque Satanás deitava e rolava, mas a culpa da maldade, por falta de entendimento, era acreditada em Deus. Como o Asaf está dizendo aqui. O que é que o Asaf está dizendo? Tu tens destruído. Hoje, pelo entendimento que Jesus nos abriu, quem é que destrói? Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Mas deixou claro e revelou que por trás de todo mal não tem Deus não, é o demônio. Jesus que abriu esse entendimento. Só que Jesus aqui ainda não tinha vindo. Tu tens destruído, tu, o diabo, destrói todos aqueles que apostatando, que é se apostatar, se esfriar. Ninguém se esfria do dia para a noite. Nada se esfria num estalar de dedo. Vez por outra, minha esposa diz: amor, dê comida aí a Derek. Aí eu pego a colher lá no prato. Se eu der o primeiro sopro, a comida esfria? Do primeiro? Não, porque eu já dei várias vezes o primeiro e tem que dar o segundo, o terceiro, e não esfria. Nada se esfria no estalar de dedo. O processo de apostasia é gradativo. Você é aquele irmão bem assíduo na igreja. Você faz favor, faz questão de vir em todos os cultos. Glória a Deus. Daqui a pouco você começa a vir só no domingo. Daqui a pouco você só aparece em datas comemorativas. Ter festa. Opa, festa eu estou no meio. Eu gosto de negócio de festa. Sexta-feira da paixão eu tenho que ir para a igreja. Virada de ano. Eu só passo a virada de ano na casa do Senhor. Você entendeu que você está se apostatando? Que você está se esfriando? E o propósito de esfriar, quanto mais frio, vai resultar em um congelamento. Você vai se estagnar. A vida de fé já não vai mais ter sentido para você. Jesus afirma que dentre vários sinais que antecede a volta dele, um dentre vários é a apostasia da fé. O esfriamento da fé. Quando você se esfria, o que é que acontece? Que se apostatando, se desviam de ti. Você vai se esfriando, daqui a pouco você está desviado. Daqui a pouco o mundo é o teu lugar, você se encontra lá, você se sente bem lá. Só que é destruído, diz a Bíblia, todos os que se apostatando se desviam. Estava lendo hoje um caso de um profeta. Ele era de Judá. Deus mandou ele pregar em Betel em um determinado tempo. Aí Deus falou: é o seguinte, você vai lá em Betel, você vai lá fazer a minha obra e dar a minha palavra. Só que lá você não entra na casa de ninguém, não come pão e não bebe água na casa de ninguém. E ele ouviu o Senhor e foi. Ele era de Judá, foi para Betel enviado por Deus. Quando ele entra em Betel e começa a fazer a obra, e ele opera vários sinais, aparece um profeta velho no caminho. Profeta que se esfriou, que se apostatou, e diz: vamos lá em casa, eu vou te dar pão e água para beber. Qual era a palavra que Deus tinha dado a ele, irmãos? Você vai lá, não entra na casa de ninguém, não come, não bebe na casa de ninguém. Era a palavra que ele tinha. Ele não podia se desviar. Aí ele se encontra com alguém apostatado, esfriado, congelado, envelhecido na fé. E não é que ele empresta o ouvido para ouvir esse camarada. Ele entra, o profeta que foi para ajudar. Ele que de Betel que foi para ajudar. Ele entra, faz o que Deus disse que ele não deveria fazer. Em outras palavras, se desvia. Aí ele sai da casa desse profeta
E no meio do caminho, sabe o que é que acontece com ele? Um leão estraçalha ele. Leão na Bíblia é um simbolismo de Satanás. 1 de Pedro 5:8. O diabo, vosso adversário, anda, nos sonda, nos ronda, bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa destruir. Você está entendendo o que causa uma quebra de aliança? Porque é melhor que você não tivesse conhecido a Deus, do que você ter conhecido e não ter cumprido as suas instruções, e não ter mantido com Ele uma aliança. Amém, pessoal? Voltando para o texto, o versículo 28 diz assim: mas para mim, bom é, para um minutinho, responda para você, o que é bom para você? Pastor, bom para mim é ganhar dinheiro, bom para mim é ter fama, status, nome, bom para mim é namorar. Não, eu gosto de tomar uma cervejinha socialmente, é bom para mim, pastor, é maravilhoso. O que é bom para você? O salmista está dizendo: bom para mim é aproximar-me de Deus. Aproximar de Deus para Asaf era um prazer. Ele tinha prazer em se aproximar do Senhor. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Quando você se achega a Deus, Ele se achega até você. Mas nós não podemos chegar a Deus só de lábios. O profeta Isaías 28, Jesus depois recitou isso, que o povo, a multidão, boa parte dos que lhe seguiam, servia a Ele com lábios, mas o coração estava longe dele. Palavras bonitas não convencem o Senhor, e pouco importa quem seja você. Eu me referi ainda há pouco de um profeta, que ouvia a voz de Deus, que era usado, que era instruído, que era orientado, se esfriou, irmão. O leão traçalhou ele. Olhando em uma situação, em uma visão contrária, a gente pode agregar aqui o que aconteceu com Sansão. Porque antes do Sansão fazer o que não devia, que eu preguei domingo, se abrir para uma prostituta, abriu seu coração para Dalila, ele estava no caminho, era consagrado a Deus desde o ventre da mãe. E quando ele se deparou com um leão, quem matou quem no caminho? O Sansão estraçalhou o leão. Só que se ele tivesse desviado, se ele não tivesse no caminho, e até então ele estava, o leão tinha estraçalhado. A sede do diabo é de te destruir. Diz a Bíblia: não deis lugar para o inimigo, para o diabo. Não dê lugar. Não permita, não dê brecha, não dê oportunidade. Não se esfrie. Pastor, eu estou se esfriando. Abra os seus olhos. Volte-se a se aquecer na fogueira de Deus. Quando o Pedro se desviou, ele estava tão frio que ele foi se aquecer na fogueira dos fariseus, na fogueira dos inimigos. Já estava se envolvendo com pessoas erradas. O Pedro. Irmão, eu estou falando de Pedro. Eu estou falando de um profeta que ouvia a Deus, que era usado, dirigido, instruído. Então isso aqui não é por pessoa. Todo mundo corre esse risco. Se você se esfriar, você vai se desviar. Daqui a pouco orar para você se torna um karma. Ler a Bíblia para você é uma cruz. Vir na igreja só empurrado, porque você já está frio, apostatado da fé. Bom para mim é se aproximar de Deus. Que isso seja bom também para mim, não só para o Asaf, e também para você. Quando você se aproxima de Deus, você vai ter duas coisas diante de você, que logo surgirá pelo fato de se aproximar dele. Mas para mim é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus. Olha para mim. Quando você se aproxima de Deus, você pode confiar nele.
distante, você não tem como confiar. Você não confia em ninguém que você não conhece. Se você não tiver contato, você não tem como confiar em mim se você não me conhece. Você está me conhecendo aqui no altar. Mas para você confiar em mim, você tem que conviver comigo, saber quem eu sou fora do altar, se aproximar de mim. Se você não se aproximar de Deus, você não pode confiar nele. E quem confia nele, Jeremias 17 diz, será como uma planta plantada junto ao ribeiro de água, que até na estação imprópria vai dar fruto. Não vai secar, vai dar resultado. Vai ter uma vida de fé frutífera, com resultados, com efeitos. Mas você só vai poder confiar para dar resultado se você se aproximar. Distante, com a aliança quebrada, frio, congelado, você não consegue confiar em Deus, irmão. Vem a dificuldade, você entra em apuro. Os discípulos estavam com Jesus, no mesmo barco, mas não estavam próximo de Deus, não. Estavam com Cristo. Na hora da tempestade, eles pensavam até que ia morrer. Se tivesse celular, acho que ele mandava até mensagem no WhatsApp para a mulher. Oi, estou morrendo. Estou numa tempestade aqui no alto mar, tchau. Não tinha nem como se despedir. Quanto mais água eles tiravam do navio, mais água desemborcada, nós vamos morrer. Jesus estava com ele, mas eles não estavam próximo de Deus. Quem está próximo de Deus, isso pode ser eu ou você, tem condição de confiar, de acreditar nas promessas. Além de confiar por estar próximo, a Bíblia diz mais: pus a minha confiança no Senhor, completem comigo, meus irmãos, para anunciar todas as tuas obras. Você lembra daquele endemoniado que Jesus foi recepcionado por ele? Quando Jesus chegou na sua aldeia, só ele recebeu Jesus. O cara era possesso, tinha uma legião. 2.000 demônios estavam com ele. Deveria já ter sido esquecido pela família, porque morava no cemitério. Se martirizava. O pessoal, para fazer o bem, amarrava ele nas cordas, nos grilhões, nas algemas. Ele rasgava como quem rasgava um papel. Jesus se depara com ele e liberta ele. Aí Jesus vai embora. E esse homem vai anunciar a Decápolis, que era um conjunto de 10 povoados, o que tinha lhe sucedido. Depois de um tempo, Jesus volta naquela mesma aldeia. E tinha uma multidão esperando Jesus. Quem foi que anunciou Jesus para aquele povo? O homem que era possesso, que tinha demônio, que se aproximou de Jesus e teve a sua vida mudada. Jesus chegou, ele permitiu que Jesus chegasse até ele. A vida dele mudou, pessoal. Quem foi que evangelizou, que anunciou as obras de Deus para aquelas 10 comunidades? Ele. Assim será você. Você vai se aproximar, se isso for bom, se isso te causar prazer, você vai poder confiar e você vai anunciar as obras do Senhor. Não que você viu na vida de alguém, mas a obra, você vai ser aquela testemunha verdadeira. Que a testemunha falsa é aquela que fala o que viu. Testemunha, o que ouviu. A testemunha verdadeira é a que fala o que viu. Ela presenciou o fato. Ela é verdadeira porque ela estava lá quando o fato aconteceu. Você vai ver acontecer na sua vida e você vai anunciar a obra de Deus, os feitos de Deus. Imagina a admiração que aquele povo tinha daquele endemoniado. Mas não era esse que dormia na sepultura? Não era esse que nem com grilhão a gente conseguia detê-lo? Mas não era esse que passava o tempo todo se cortando, se martirizando? Olha, ele está em perfeito juízo. Imagina o povo admirado. Ele anunciava as obras de Deus. Se você se aproximar de Deus, não se desviar, se esfriar, se alongar. Quem se alonga perece. Quem quebra a aliança é destruído. E quem escreveu a Bíblia não foi eu. Está aqui. Quem se apostata e se desvia é destruído.
Quando você inverte o quadro, no lugar de se alongar, de se distanciar, você se aproxima, você vai poder confiar até na hora da tempestade, e você vai ter a honra, a nobreza de anunciar a obra de Deus. Não aquilo que você ouviu, mas aquilo que você viu, que você presenciou na sua vida. Amém? Amém, gente? Pergunta para o irmão, você entendeu, não foi, irmão? Diga ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Amém? Feche os seus olhos. Jesus, foi a quarta mensagem tratando do mesmo assunto. Hoje aprendendo o que sucede para com aquele que se apostata e se desvia do Senhor. Eu vou me despedir do pessoal que está pelas mídias sociais, liberando uma bênção. E receba a bênção. O que o Espírito de Deus libera nesse recinto, seja acreditado, acreditada também aí onde você nos acompanha, em nome de Jesus. E todos digam amém. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém.